Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Adavo Titone e hoje eu vou ensinar você como criar CRM com Lovable integrado ao seu N8N e já publicado para você já começar a utilizar. Primeira coisa que a gente tem que aprender aqui é a como entrar dentro do Lovable, que é um sistema de criação de sistemas full stack. Então, o Lovable vai ser o nosso responsável aqui por criar todo o início do nosso sistema, toda a visualização e toda a parte de design, que é chamado de front-end, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o nosso site do Lovable. Para quem ainda não sabe como é que funciona, a gente pode vir diretamente no Google e entrar, pesquisar aqui Lovable. Iniciando aqui dentro do Lovable, vocês vão conseguir fazer um login ou começar. Vamos clicar em começar, continuar com o login do Google. Selecionamos o nome do nosso login do Google e continuamos. Após criar aqui, ele vai nos perguntar de onde a gente descobriu. Vamos colocar Google, vamos passar por essas informações aqui. Não são necessárias e podemos finalizar. Após a finalização, o primeiro passo muito importante da criação de qualquer sistema é o prompt. Então, você vai iniciar o prompt comigo aqui do zero, voltado para um sistema de CRM com Kanban. Então, vamos lá. Como é que a gente vai criar esse determinado prompt? Lembrando que sempre que a gente quer construir um prompt, a gente precisa conversar com a IA de uma forma lógica e que ela seja totalmente interpretativa. Um ponto bem importante do Lovable é que o Lovable, no modo gratuito, ele só utiliza, então, 5 solicitações de prompt. Nesse caso, eu gosto de fazer uns prompts bem longos iniciais para que a gente possa consumir o máximo possível em cada crédito enviado. Então, vamos pensar junto comigo o que a gente vai construir hoje. Então, quero construir. Quero não, vamos começar assim. Construa um sistema CRM com Kanban. Nossa, Davi, só isso? Não. A gente vai começar a discriminar isso. Primeiro, preciso que tenha uma tela de autenticação de usuários para a criação do e-mail sem. Segundo, precisamos ter uma tela de tarefas, tendo a gestão de tarefas para cada cliente dentro do CRM. Terceiro, precisamos ter uma tela de Kanban, onde seja vinculado ao cliente e aos projetos determinados dentro do sistema. Quarto, precisamos ter uma tela de projetos, onde crie os projetos e vincule os projetos ao cliente. Quinto, precisamos ter uma tela de configuração de usuário, onde possa ser alterado dados do usuário e a senha de acesso. Sexto, precisamos de uma dashboard inicial, onde apresente informações de todos os projetos e, principalmente, quais são os projetos que estão próximos ao vencimento. Vamos aproveitar nessa parte de projetos, colocar data de início do projeto, data de encerramento do projeto e dados do projeto, podendo armazenar imagens e documentos para melhor avaliação. E, em sétimo, vamos informar o seguinte: iremos integrar esse sistema
com Supabase para a criação da tabela. Em oitavo, utilize o X e IX com design moderno e diferente do comum. Um design voltado para um CRM tecnológico, contendo imagens e símbolos, imagens e cores voltadas para a tecnologia. E vamos botar ele para rodar. Esse processo de criação normalmente demora um determinado período de tempo. Mas a gente pode aguardar aqui e ver o que vai acontecendo durante esse determinado tempo de criação. Uma coisa muito importante do Lovable é que eu consigo visualizar o código sendo criado, o que é muito legal da gente fazer essa interpretação. Então, se a gente vier na parte de códigos, a gente já vê que, por padrão, ele cria algumas pequenas informações e agora ele vai começar a implementar toda a estrutura visual. Veja que o Lovable ele já vai trazendo para a gente algumas determinadas informações. Então, ele entendeu tudo que a gente falou. Ó, vou criar um sistema CRM moderno, tecnológico, com design diferenciado. Começarei desenvolvendo design, sistemas e a estrutura visual. Depois, orientarei você sobre a integração do Supabase. Então, a priori, de momento, a gente vai construir aqui no Lovable. Depois, a gente vai fazer umas integrações com o nosso N8N para poder operar melhor. E também podemos já vincular ele com o GitHub para a gente poder fazer os nossos deploys futuramente. Então, eu vou dar uma pausa no vídeo para a gente aguardar ele fazer a criação e eu já retorno para vocês. Bom, agora, como a gente pode ver, eles nos informou aqui que criou um sistema tecnológico completo com design moderno e futurista. Implementou uma estrutura de dashboard, um hero visual, ativou e está dizendo aqui que as nossas próximas referências é conectar o Supabase de integração. Vamos dar uma olhada como é que ficou o nosso sistema? Vejam só, dashboard, total de projetos, visão geral dos projetos, novo projeto, tarefas, tudo como a gente tinha solicitado, projetos próximos de vencimento. E lembrando, tá, pessoal? Tudo isso daqui, por enquanto, ainda são dados mocados. O que são dados mocados? Dados fictícios criados pela nossa página para poder a gente só visualizar o que está acontecendo. Então, vamos primeiro fazer uma visualização do nosso sistema, ver se está válido para a gente poder fazer a nossa integração com o Supabase. Então, nós temos a nossa aba de dashboard, onde nos encontramos. Temos a nossa aba de projetos, que filtra, cria novos projetos. Temos a nossa parte de Kanban, onde a gente consegue visualizar quais são os projetos que estão dentro desse determinado Kanban. Depois a gente vai colocar um arrasta aqui para ficar bem legal, mas temos um projeto bem vinculado e bem legal aqui de visualização. Temos a nossa área de tarefas, que são tarefas vinculadas àqueles determinados projetos, como a gente tinha solicitado. Temos a aba de clientes, ó, que ele já deu um erro aqui para nós. Então, já vamos ter que vincular esse determinado erro. Provavelmente ele deu erro de clientes devido a não estar vinculado ainda ao Supabase. Temos a parte de relatórios, que também não estão sendo encontrados. E temos a parte de configuração, que a gente pediu para ele fazer aqui, ó, como receber notificações por e-mail, receber pushes, atualização de projetos, lembretes, relatórios, sistemas, tema escuro, tema claro, sons de notificação. Então a gente já vê que ele já construiu bem legal aqui o início do nosso determinado projeto, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é conectar com o nosso Supabase. E no Lovable é muito simples de fazer essa conexão. Clicamos em Connect Supabase, clicamos em Conectar Supabase, escolhemos aqui autorizar e ele está pedindo uma organização. Davi, como é que eu faço essa organização no Supabase? Vamos voltar lá para o nosso Supabase e vamos iniciar do início. Então, ó, aqui dentro do Supabase, vou botar aqui logo no início, vamos pesquisar Supabase no Google. Com o Supabase, eu vou entrar dentro do projeto, posso criar a conta, minha conta já está criada aqui. Vou clicar em nova organização e vou colocar aqui o nome do nosso projeto, que vai ser CRM. Então, crio essa organização.
O nome do nosso projeto é CRM, vamos colocar ele no Brasil, vamos colocar um nome para o database e uma senha também, que é muito importante. Essa senha pode ser alterada durante o processo de criação, sem nenhum problema, mas ela é uma senha que você precisa criar. Recomendo ser uma senha forte. O nome do projeto vai ser CRM. Criamos esse projeto. É importante sempre criar um projeto novo, quando vamos fazer essa vinculação, porque o próprio Logo vai querer criar umas tabelas aqui de autenticação para a gente. Então, criamos o nosso projeto CRM, voltamos aqui no Logo. Agora, já está tudo pronto, nós temos tabelas vazias, não temos nenhum item aqui dentro. Então, vamos conectar ao Supabase novamente. Conectamos ao Supabase. E aqui ele vai perguntar, ó, onde é que você quer se conectar? Qual é a organização? Então, a gente acabou de criar o CRM. Vamos atualizar o Available lá dentro do nosso determinado CRM. Então, ele está realizando a nossa conexão. Após realizar a nossa conexão, a gente pode fechar aqui e vamos escolher um projeto. Eu quero me conectar ao projeto CRM. Nos conectamos ao projeto CRM. Podemos já fechar essa tela. E vejam que o Lovable já começa a trabalhar. Porque nós mesmos informando para ele aqui, ó. Por favor, conecte o meu projeto Supabase ao CRM. E a partir de agora, ele está dizendo que ele criou esse projeto e vai começar a fazer as nossas vinculações. Vamos clicar em Project Dashboard e vamos dar uma olhada se ele já criou algo aqui para nós. Como podem ver, ainda encontra-se tudo vazio aqui dentro dos nossos projetos. Então, vamos fazer agora a segunda parte após a conexão. Então, vamos dar um novo comando para o nosso Logo. Agora que você está com o projeto conectado, crie as tabelas necessárias para login de usuários, vírgula, projetos, vírgula, clientes, vírgula, tarefas, vírgula, Kanbans, vírgula, relatórios e relatórios, né? Que dashboard vai puxar da outra. Então, falamos o que a gente quer que ele crie de tabelas e agora, como a gente já viu alguns erros, vamos consertar. Um ponto muito importante, sempre que a gente trabalha com banco de dados relacional, eu preciso colocar informações para ele poder entender essa relação. Então, eu vou dizer, ó, sempre que criar qualquer projeto, precisa ser vinculado ao usuário logado e a um cliente criado. E todas as outras informações devem se basear nessa mesma sequência. Adávio, para que isso? Para que o meu banco de dados relacional consiga entender quem é o dono daquele Kanban, quem é o cliente que é dono daquele projeto, para que eu não me perca no meio dessa construção. Então, eu preciso trazer isso para a IA. A IA faz muita coisa? Faz, mas ela só faz o que é ordenada. Se eu não ordeno ela determinadas informações, ela não vai fazer. Então, eu preciso aprender a como conversar com ela para poder fazer ela relacionar as coisas. Então, outra coisa também que a gente viu. Quero que na tela de Kanban, os Kanbans possam ser arrastados de um lado para o outro, apenas apertando o botão e o selecionando. Após criar todas as tabelas, lembre-se de criar também a página de criar usuário e fazer login, pois ainda criado. Vamos usar esse comando aqui para ele poder criar todas as tabelas, visualizar as informações e fazer o direcionamento. Sempre que eu vou fazer alguma alteração dentro do banco de dados do Supabase, o próprio Lovable ele me pede para aprovar
o que que ele vai implementar. Então, eu posso clicar em Approve Action, e aí ele vai até o meu Supabase e faz aquela determinada configuração necessária. Então, vamos esperar o Lovable rodar de novo toda essa aplicação. Novamente, como eu digo, precisamos aprovar essas tabelas. Vamos aprovar de novo. Todas as tabelas que ele solicitar, a gente vai aprovar. E o legal é que a gente pode ver isso acontecendo ao vivo, aqui dentro do nosso Supabase. Então, se a gente vem em Supabase, vem em Tables, ó, as tabelas já estão sendo criadas. Tabela cliente, tabela Kanban, tabela Kanban Cards, Kanban Colunas, Profiles, Project Files, Projetos, Reports e Tasks, que são as nossas tarefas. Tudo vinculado justamente ao que eu falei, ó, User ID, Cliente ID, Kanban Card ID, todas estão sendo relacionais. Por quê? Eu informei para ele no prompt que eu queria que todas elas se relacionassem e se baseassem no cliente, para poder a gente ficar bem esperto e poder manter aquilo de uma forma legal. Deixa ele terminar de editar a nossa tabela. E depois eu vou ensinar uma coisa bem legal a vocês, porque normalmente vai chegar o momento de que o Lovable vai parar com o crédito dele diário. Então a gente vai fazer uma pequena malícia, que é jogar ele lá no GitHub e trazer ele para a nossa máquina. Com ele na nossa máquina, eu consigo trabalhar com diversos programas, como Soar, VS Code, Windsurf, Try, e assim eu consigo transformar ele de uma forma um pouco mais barata do que ficar operando o tempo todo dentro do Lovo. Então vamos terminar essa integração com o Lovable para a gente poder depois seguir adiante. Então aqui, ó, ele está criando os nossos componentes e editando as informações. Ele ainda não terminou 100%. Esses processos normalmente são um pouco mais demorados mesmo no Lovable, devido à quantidade de solicitações que a gente faz no prompt. Eu deixei esse rodando, o outro eu não tinha deixado, mas só para vocês verem que isso demora um pouco mesmo para rodar. E é comum, tá? Então deixa ele terminar toda essa solicitação, que a gente passa para a próxima fase. Aqui, como a gente sabe, a gente pode olhar as configurações do código, o que, que ele está mexendo dentro do código. No Lovable não é possível manipular o código manualmente, só tem como manipular o código via prompt, mas nas outras IDEs que eu falei, a gente vai conseguir manipular o código, caso seja necessário.
Você guardar a informação, ó, criou a nossa página de login, legal. Tá lendo todos os escopos. Agora ele criou o sistema, criou as tabelas, criou a autenticação, salvou as informações. Agora a gente tem aqui a nossa tabela layout. Eu não consigo entrar na tabela dashboard porque eu preciso me logar. Então, o primeiro passo agora é a gente criar a nossa conta. Então, vou criar aqui a conta da Titone para o e-mail. Aqui não precisa ser um e-mail real, tá? Vou testar com um e-mail qualquer. Na realidade, aqui precisa ser com um e-mail real. Minto. Nesse caso, precisa ser com e-mail real porque o Supabase precisa de autenticação. Então, eu vou colocar um e-mail real aqui para fazer. Vou colocar até o e-mail que eu estou usando aqui. Criei a conta. Conta criada, verifique seu e-mail para confirmar. Vamos lá no nosso Gmail. Recebemos uma confirmação do Supabase. Confirmamos o nosso e-mail. Que ele tinha dado um errozinho só na hora de login. E agora a gente vai logar. Costa@gmail.com e a nossa senha aqui. Inicialização. Entramos no nosso sistema. Então, veja aqui. As coisas agora estão vazias. Eu não tenho mais aquele dado mocado que eu tinha antes. Por quê? Porque toda a minha tabela está vazia, menos a minha tabela agora Profiles. Minha tabela Profiles agora tem o nome AW Titone, AW Costa, porque foi a criação que eu fiz dessa determinada pasta. Vamos lá. Para quem ainda não entende muito bem sobre o Supabase, o Supabase ele possui alguns campos de autenticação. Então, ó, quando eu criei lá a minha autenticação, ele criou esse determinado usuário com esse determinado e-mail e vinculou esse usuário desse UUID à minha tabela de profiles. Ó, profiles com o meu UUID de user, que é isso que o sistema se baseia para saber quem é o dono de cada login, tá? Ponto muito importante para quem quer estudar banco de dados. Então vamos dar uma olhada no nosso Kanban e vamos gerenciar os nossos projetos. Ele até já trouxe aqui, ó, começar agora. Então, aqui a gente tem alguns dados que ele ainda deixou como mocado, mas não são dados reais, aqui são tudo dados falsos. Eu posso até deletar esses dados aqui. Isso acontece por padrão, tá, gente? Muitas vezes, quando o Lovo cria determinados sistemas mocados, ó, ele não deixa eu editar esse sistema mocado, não deixa eu manipular o meu sistema mocado. Ele entende que existe um projeto ali mocado e ele não deixa manipular. A gente só tem como retirar ele no código. Porque, na realidade, isso daqui é uma parte visual do sistema e não um sistema do banco de dados. Vamos testar o nosso banco de dados. Então, vamos adicionar um novo projeto. Vou colocar esse projeto como teste. O nome do cliente vai ser teste. Vou descrever o projeto aqui, testando o projeto, a data de início do nosso projeto e a data de encerramento do projeto, que é amanhã. E a prioridade é alta. Aqui é caso eu queira adicionar algum anexo a esse determinado projeto. Então, vamos criar o projeto. Vamos ver, ó, às vezes ele nem está criando o projeto aí. Então, vamos tentar. Não está adicionando nada, não está criando projeto. Tudo como dado mocado e ele não consegue criar projeto. Então, não cria os botões. Em nova tarefa. Seleciona o plano. Ah, ele não criou o projeto porque não existe o cliente. Então vamos lá em clientes. Não abre a nossa página de clientes, não abre a nossa página de relatório. Isso é bem comum quando a gente está criando sistemas com Lovo no início. Ele sempre vai fazer isso. Vamos tentar fazer a vinculação direta aqui pelo sistema para ver se ele vai destravar. Então, vamos entrar, vamos vir no dashboard, vamos vir em clientes, ó, continua frio, continua sem funcionar. Então, como a gente já atingiu
o nosso limite de créditos de hoje, vamos para a nossa segunda parte, que é vincular ele com o GitHub para a gente usar esse projeto lá em outras ideias. Então, eu venho em GitHub, conectar ao GitHub, faço uma conexão com o GitHub. Então, conecto o GitHub por e-mail, autorizo o Louveio a entrar no meu GitHub, se conectou com a nossa organização, posso sair, conecto a um projeto, adiciono uma organização, tenho que instalar e autorizar os repositórios, criou um projeto chamado Adapt Tone 2 e eu vou continuar. Vou me conectar a esse projeto e transferir todos os dados. Pronto. Agora nós temos o nosso GitHub aqui. Vamos dar uma olhada lá no nosso Git. Temos o GitHub e temos todo o nosso processo aqui, criado dentro do GitHub, como um repositório privado, certo? Com isso, nós iniciamos o primeiro processo, que era criar a nossa visualização no Lovable, que ele é muito bom para isso, mas ele realmente quebra algumas coisas em relação ao back-end, e aí eu tenho que ficar solicitando e pagando crédito e começa a ficar muito fora. E agora a gente consegue trazer o código para a nossa máquina. Davi, como é que eu trago o código para a nossa máquina? Eu tanto posso abrir no meu GitHub Desktop, como eu posso, por exemplo, baixar esse código. Então, eu vou baixar o código. Baixei o nosso código de Kanban. Vamos abrir ele aqui na pasta de downloads. Vamos aqui na área de trabalho. Vamos criar um novo. Vamos criar aqui, ó, projeto CRM. Voltamos na pasta de downloads. Pegamos o nosso Kanban. Vamos na área de trabalho. Procuramos o nosso projeto CRM. Pulamos aqui dentro e colocamos para extrair aqui. Ou pode ser extrair arquivos. Então vamos procurar aqui, projeto CRM, adiciona aqui, extraiu o nosso arquivo, criou essa pastinha. Esse daqui eu posso deletar. Agora eu tenho uma pastinha aqui com todos os meus componentes. Vamos lá, eu posso trabalhar com diversas IDEs, como o VS Code, o SOR, try e assim sucessivamente. No meu caso, eu vou usar o try, mas você está livre para usar qual IDE você quiser, pois isso não muda o conceito das coisas. Eu gosto de utilizar o try porque ele tem um bom custo-benefício. Então, vamos abrir o nosso try, que é esse aplicativo aqui verdinho. Abrindo o nosso try, nós vamos cair nessa telinha aqui. Dentro dessa telinha aqui, que é a nossa telinha de repositórios, eu posso tanto clonar um Git repositório, que é pegar aquele repositório, mas também a gente baixou aquela aplicação. Então eu vou vir Open Folder, área de trabalho, projeto CRM, clico só na pasta e boto selecionar pasta. Com isso, vejam só, agora eu trouxe todas as informações para dentro da minha IDE. E com isso eu consigo começar a trabalhar com ela dentro do meu computador de uma forma muito mais barata. O que eu acho legal do Try é que ele possui dois modos. Ele possui, na verdade, três modos, né? Eu posso tanto fazer por MCP, caso eu queira consumir de algum outro lugar. MCP Server é quando eu quero consumir de outros serviços. Builder é quando eu quero buildar ele automaticamente, como se ele fosse um próprio agente fazendo a operação para mim. E chat, quando eu quero apenas conversar com ele e ele me trazer algumas informações sobre aquilo. Tá? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é a gente vai testar. Como é que eu testo aplicações em qualquer IDE? Eu vou em terminal, novo terminal. Venho aqui nas setinhas, command prompt, dou um npm i para baixar todas as dependências dessa determinada biblioteca. Então, ele está baixando essas informações. E agora eu posso dar um npm dev, que é para eu visualizar essa determinada aplicação. Então, quando eu clico aqui em abrir, eu posso até fechar já o nosso Lovable, que a gente não vai mais usar ele.
já estamos na nossa conta. Nossa conta aqui, para vocês verem que mesmo eu estando dentro de um IP 192.168, que é um IP privado, um IP interno, eu consigo acessar os dados que foram criados lá no nosso Supabase. Deixa eu só fazer o login. Fizemos o login. Vamos na nossa área cliente. Continua dando 404. Vamos na nossa área projeto. Continuamos com dados mocados e não conseguimos excluir. Vamos voltar lá no try. E agora chegou a hora da gente fazer todo o início da configuração. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos dar uma olhada no CRC, Pages, e nós temos a nossa página de clientes que não está criada aqui, ó. Alt, Dashboard, Index, Canva, Not Found, Project, Settings e Task. Então assim a gente já consegue identificar qual é o primeiro problema. Nós não temos uma página chamada clientes, por isso que está dando 404, nem clientes, nem relatórios. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pedir para ele criar essa página, mas de uma forma lógica. Veja aqui, vamos lá, começamos. Veja aqui, dentro das páginas, não existe a página clientes, mas no menu essa página existe. Precisa criar a página onde irei fazer a criação dos clientes para obter informações dentro dos projetos. Outro ponto importante: retire tudo que for dado mocados. Eu boto entre parênteses, dados não pertencentes ao banco de dados de toda a aplicação. Outra informação: os CRUDs de deletar, alterar e inserir não estão funcionando. Aí um ponto importante: como é a primeira vez que eu estou trazendo para ele, eu vou dizer o seguinte: leia todo o código e interprete as informações que estou lhe trazendo. Pode rodar. Quando eu estou com um builder, ele já vai fazer essas aplicações sozinho. Ele vai analisar o código, analisar as informações e fazer as aplicações. Vamos ver como é que ele vai rodar. Então, sempre que ele cria o build, ele faz o quê? Ele cria quais são as tarefas que eu passei para ele e ele vai fazendo tarefa por tarefa, uma de cada vez. O primeiro, ele vai analisar toda a estrutura da aplicação, identificar os dados mocados para poder retirá-los. E vamos olhar como é que ele vai fazer o nosso projeto. E vocês vão ver como é simples de fazer essas alterações com as IDEs, tá? Tanto no VS Code, quanto no Try, quanto no Cursor. Todos vão funcionar da mesma forma. A gente vai passar dados importantes para ele e fazer essas vinculações. Vamos primeiro criar toda essa página, para depois a gente vincular ele ao nosso N8N. Acabei de informar para vocês. Ó, a página de cliente ausente, o menu no app sidebar, que é onde está o menu completo da situação, tem um link para barra clientes, mas não existe a página correspondente no app TSX. Dados mocados. Encontrei dados mocados em Projects, linha 2450 e linha 72 e 85. Estrutura de bancos de dados. Supabase já tem as tabelas configuradas corretamente, incluindo clientes, projetos e tasks. Vou começar criando a página de clientes. Então, ele vai agora criar a página de clientes para a gente aqui, que não estava aqui criado, que foi a primeira coisa que a gente identificou. Depois a gente também vai verificar que ele não está com a página dashboard, relatórios que a gente vai precisar criar. Então, deixa ele criar sozinho, para a gente ver como é que ele vai se comportar dentro dessa página. Por quê? Ele tem que seguir o mesmo modelo que a gente já estava criando antes. Vamos ver se ele tem essa capacidade de buildar da melhor forma. Então, o que eu acho legal é que a gente consegue acompanhar tudo que está sendo feito aqui, dentro da IDE.
que facilita muito para a gente na hora de visualizações. Então, ó, import clientes from page clientes dentro do app TSX, que é a nossa página principal. Então, ele está importando a página clientes dentro da página específica app TSX. E agora a gente já tem a nossa página clientes aqui, ó. Ele está construindo todas as informações de criação de um determinado cliente. Deixa ele fazer toda a implementação para a gente poder rodar direitinho. Estou deixando esse vídeo um pouquinho mais longo, mas é que eu quero que vocês entendam que todo esse processo ele é um pouco demorado mesmo, tá? O próprio sistema ele precisa ser gerado de pouco em pouco para a gente trazer aquela determinada ação. Agora ele vai adicionar a página de tasks para remover os dados moscados e implementar o código funcional. Vamos ver lá no nosso sistema se realmente era na página de tasks. Ó, página de tasks tinha sistemas mocados. Ele vai retirar esses sistemas mocados. Ó, tirou do projeto, que tinha aqueles sistemas, vai tirar das tarefas, criou a nossa página clientes, ó, isso tudo está operando agora mesmo, manualmente. A gente já consegue ver as informações sendo alteradas no nosso sistema aqui. Então, deixa ele girar, implementar, para a gente visualizar. O que eu acho bem legal é isso, é que a gente já começa a ver que as coisas estão acontecendo manualmente. Realmente elas estão ocorrendo aqui dentro da nossa aplicação. Vamos esperar ele fazer os dados. Vamos ver se ele tirou a nossa página de tasks, que era que ainda tinha. Olha, tarefas agora está vazio. Então ele está retirando todos aqueles dados iniciais que eram mocados, o que facilita bastante para a gente na hora da criação, porque com dados mocados a gente não consegue criar nada. Então ainda tem a nossa página de relatórios. Por que eu não foquei agora na página de relatórios? Porque eu ainda não tenho dados para fazer uma página de relatórios. Então deixa a gente ter os dados primeiro, depois que a gente tiver os dados primeiro, a gente faz a página de relatórios. Agora ele está mexendo nos CRUDs. O que é CRUD? CRUD são justamente esses gatilhos aqui, ó, de criar, deletar, filtrar, editar. Isso são gatilhos de CRUDs, certo? Então a gente tem que sempre manipular com eles CRUDs, porque normalmente o Lovable vai trazer o CRUD quebrado para nós. Isso é típico do Lovable. Então a gente deixa ele trazer. O Lovable é muito bom para criar visual, mas para fazer essas partes de dados, locação, de back-end, ele não roda muito bem. Por isso que a gente normalmente traz para a IDE para poder a gente operar legal. Até pode ser que você consiga fazer lá dentro do seu logo. Mas assim, o custo vai ser absurdamente grande. Já o Try, por exemplo, o primeiro mês dele é $3, que vai ser em torno de R$ 15, e a partir depois é $10. Então, bem baratinho e dá para a gente operar bem legal. Não tenho nenhum recurso do Try, eu só simplesmente gosto dele mesmo, então por isso que eu estou trazendo para vocês. Então, ele está implementando os hooks, justamente para a gente poder utilizar essas bases. Sempre que ele está implementando, ele coloca em verde, o que ele não está implementando ou retirando, ele coloca em vermelho, para poder a gente saber o que, que ele está tirando e o que, que ele está colocando. Deixa ele rodar bem. Esses processos são demorados mesmo.
Está fazendo as alterações. E aí ele sempre faz uma task e atualiza a task. Está testando a funcionalidade da integração com o banco de dados. Aí ele vai iniciar um próprio room dentro dele mesmo. Vocês vão ver que também é uma outra coisa muito legal do Try. Ó, ele já traz um preview da página aqui mesmo. Não preciso entrar dentro da web para poder rodar. O próprio Try já traz isso para mim. Agora ele vai querer provavelmente que eu logue aqui. Vamos logar. Logamos para poder ele continuar e testar as funcionalidades que ele quer. Aí ele disse aqui, ó, todas as tasks estão completas. Criou a página cliente, implementou algumas informações. Agora ele consegue criar no cliente, deletar o cliente. Então vamos testar lá no nosso sistema. Entramos, AW Costa, colocamos a nossa senha. Entramos aqui agora, vamos na nossa dashboard, ela vai estar vazia. Vamos primeiro em clientes. Vamos criar um novo cliente. Então esse cliente vai ser a W Tony, dono da empresa WTech. O e-mail vai ser a teste.com, porque senão ele não vai funcionar pelo e-mail. Telefone 82 9, endereço Rua da Felicidade. Observações sem observação. Vamos criar esse cliente. Ó, já funcionou o nosso CRUD. Então, com o cliente criado, agora eu consigo criar um projeto. Então, que agora eu seleciono o cliente. Vê que ele já mudou o aspecto que ele estava tendo antes. Por quê? Porque agora ele começa a fazer a cascata. Então, o nome do projeto vai ser criar um CRM. Preciso criar um CRM para esse cliente. A data do início vai ser hoje. A data do término amanhã. A prioridade é alta e o valor do orçamento R$ 5.000. Vamos criar o projeto. Não, tem um erro ao criar o projeto. Será que ele deu erro? Vou botar um 5.00. 1.000. Criar projeto. Continua dando erro do projeto. Então, uma coisa importante da gente entender. Quando a gente trabalha com esses tipos de coisa, a gente tem dois lados, né? Tem um lado front-end, que é o lado do cliente, e tem um lado do try. O try não consegue visualizar esse erro ao criar o projeto por aqui. Se eu clicar F12, eu consigo chegar até o momento da página do elemento. E aí eu posso vir aqui, ó, em Network e clicar em Criar Projeto. Ó, já vejo que aqui ele me traz o erro. O erro está dentro do Supabase e o status é 400. Ele não consegue criar o projeto dentro dessa vinculação. Então eu posso vir aqui e tirar um print, voltar lá no try e informar para ele, ó, após eu clicar no botão criar projeto já vinculado ao cliente, me dá um erro 400 Supabase. Corrija para mim. E a gente já dá de novo. E aí a gente tem que saber como trazer esses erros para ele. Vamos ver o que ele está dizendo do erro do projeto e vai identificar o nosso problema. Ó, já identificou o problema. Então ele está vindo. Ele está dizendo justamente o que sempre acontece muito com essa parte de criação de banco de dados do Lobo. Então, ele identifica o erro que está vindo e ó, ele viu que ele estava tentando inserir dentro de CreaTed8 ou Update8. Isso não pode ser inserido, porque são dados automáticos vindo do Supabase. Como é que a gente visualiza esses dados automáticos? Se a gente vier lá na nossa tabela, vamos lá na nossa tabela, vamos, enquanto as coisas estão carregando, vamos aprendendo para a gente ir visualizando. Se a gente vier aqui no nosso CRM, vamos na nossa tabela Projetos.
projects. Vejam que dentro de update está como timestamp. Como é que eu vejo se isso aí é automático ou não é automático? Eu venho em configurações, edit table, e olha lá, ó, update é igual a now, default valor. Default valor é um valor obrigatório e now significa agora. Então, o update é no now e o created é no now. Então, é naquele momento que é criado e no momento que é atualizado o projeto. Ah, tá igual ali. Mas lembre-se, uma hora eu crio, uma hora eu atualizo. Então, o próprio sistema consegue identificar isso. Então, vamos voltar aqui. O que ele disse? O erro 400 geralmente ocorria porque os dados inválidos sendo enviados ao Supabase, referente a de cliente inexistente. Campos obrigatórios são preenchidos corretamente e formatos de dados incorretos. Ok, então conseguimos visualizar o nosso problema e encontramos ele. Vamos voltar lá na nossa solicitação e vamos abrir o nosso Kanban. Vamos fechar aqui, porque senão ele não roda. E vamos agora clicar em criar projeto. Dados inválidos de novo. Vamos dar F12. Projetos, colunas, 400. Então, vamos voltar. Provavelmente, o que aconteceu? Ele está pegando dessa página local. Vamos gerar novamente. Vamos criar projeto. Selecionamos o projeto. Vou botar aqui, criar PRM. Teste. Data de início. Hoje. Data de término. Amanhã. Prioridade alta. Orçamento 5.000. Criar projeto. Continua vendo com dados inválidos. Criar projeto, continua dando erro 400 na criação. Aqui de novo, giramos. Mostra a mensagem de erro específica se houver algum erro. Em todos os dados. Ó, dados 400 ainda sendo gerados. Vamos ver onde é que ele modificou para a gente ver o que aconteceu. Review. Vamos descendo aqui. Name, description, cliente ID, start date, end date, priority e bucket. Vamos ver o que ele vai dizer aqui de novo. Deixa ele abrir o console do navegador para a gente ver. Está gerando as informações. Está pegando o client ID. Tudo isso é vinculado à nossa tabelinha lá. A gente pode olhar aqui no Envy se o Supabase está certo. O Supabase está certo dentro do Envy. Está puxando as informações. Não tem problema mostrar isso aqui que depois eu vou tirar o projeto. Esse Envy, tá, pessoal? É onde fica os dados do nosso Supabase. Os envios que a gente vai fazer para o Supabase, que é onde fica vinculado ali todas as informações, tá? Que é o nosso projeto, o nosso key, a nossa URL do projeto, tudo fica vinculado aqui dentro do Env do Supabase. Então ele já fica tudo protegido ali. Vamos ver o que ele está modificando aqui para a gente conseguir interpretar. Isso é bem comum de erros, tá certo, pessoal? Não se espantem, não, eu não estou aqui para trazer para vocês uma realidade de que tudo funciona lindamente. Eu estou aqui realmente trazendo para vocês que acontecem esses erros e que a gente tem que projetar esses erros. E o que faz nós sermos diferentes? Saber como mostrar esse erro para a IA, que é como eu mostrei ali, dentro do console, para ela poder obter aquela informação para a gente trabalhar junto com ela. Então, deixa ela aí trazendo assim. Vamos ver o que ele está buscando de informação. Bom, identifiquei e corrigi o problema que estava causando o erro. O problema principal era que o status estava sendo definido como em progresso, mas na estrutura do banco, os dados, conforme visto no arquivo de migração, campo tem uma constante que é planning, in progress, review, completed e canceled.
Então, o sistema estava tentando mandar em português e lá ele precisava ser em inglês. Então, vamos ver como é que ele vai funcionar agora. Tá? Volta aqui, fecha de novo, atualiza a nossa página. Vamos criar um novo projeto. Criar CRM, teste, data de início, data de fim, a 8.500. Projeto criado com sucesso. Então vejam, é um processo de criação. Os erros aparecem, nós vamos corrigindo esse erro. Então agora a gente tem um projeto. Com um projeto criado, eu consigo agora, por exemplo, vir no Kanban. Ó, o Kanban não está se vinculando aos projetos. Já é a nossa primeira parte. Tarefas. Criar nova tarefa. Vamos ver. Tarefa. Coletar informações para a criação. Fazer a descrição da tarefa. Coletar informações. Status. Pendente. Prioridade média. Data de vencimento hoje. Selecionar o projeto. Criar CRM. Criar a tarefa. Mesma coisa. Ó, o que está acontecendo? Todas aquelas vinculações relacionadas ao Lovable. O Lovable criou de uma forma errada. Ó, 400 também. A gente vem aqui, copia, ele vai ter que refazer todas as configurações, provavelmente. Vem aqui, ó. Quando crio uma nova tarefa vinculada ao projeto, também dá erro 400. O Kanban também não está sendo criado. Então, nesse caso, o que a gente faz? Como a gente interpretou que os erros 400 estão ocorrendo em várias classes, a gente vai fazer o seguinte. Nesse caso, verifique todo o código e identifique todas as estruturas de envio para o Supabase para que o erro 400 não ocorra em nenhuma das páginas. E lembrando, quando se cria os projetos, precisa ver as vinculações. Vou botar para rodar. E agora a gente fez de uma forma diferente. A gente colocou para ele operar e se localizar com aquela determinada informação. Enquanto ele vai rodar esse tipo de análise aqui, vou pausar o vídeo e volto já com vocês para o vídeo não ficar tão longo. Bom, então agora que ele já rodou todas as visualizações, eu pedi para ele rodar tudo e conferir se não tinha nenhum erro. Ele trouxe para nós aqui as correções. Então, ele corrigiu tabelas de status, corrigiu projetos, corrigiu clientes, corrigiu configurações e corrigiu dashboards. Vamos visualizar se ele conseguiu realmente progredir dentro dessas configurações. Então, voltamos ao nosso sistema, fechamos de novo, giramos aqui a nossa tarefa, vamos voltar lá no nosso projeto. Nosso projeto está confirmado, editar projeto funcionando perfeitamente. Voltamos às nossas tarefas, criar primeira tarefa, obter informações para o CRM, status pendente, prioridade média, data do vencimento hoje mesmo, selecionar o projeto, criar CRM, criar tarefa. Dados inválidos, verifique os campos preenchidos. Não está trazendo os dados, obter informações. Aqui, obter informação. Continua dando dados inválidos. F12, mesma coisa. Esse é o mesmo processo de sempre. Criar tabela, ó. Task igual a select, 400. Projeto, pede request. O que ele está tentando mandar de dado? Vamos ver aqui. 2342, Dynamic, Tente. Ele nem mandou as informações dentro do payload. No Project ID, ele mandou o projeto, mandou a descrição do projeto, mandou a data, ó. Daqui, ó. Essas são as informações que está faltando. Hora atual, Assignment ID, cliente ID, Kanban card. Isso aqui ele não está conseguindo operar e receber. Então a gente volta lá, gira de novo, criar tarefa,
E agora a gente copia já com um erro aqui. E aí eu falo, ó, estou preenchendo todos os dados solicitados. Mas vejo que no console log do payload pede mais dados. Verifiquem se o card tem os dados suficientes solicitados. Vamos voltar lá para a gente entender. Pessoal, sempre que eu faço uma solicitação do meu front-end para o meu back-end, está aqui dentro dessa área network. E se eu abrir o erro 400, eu consigo ver o que está sendo enviado nesse erro. Então, eu tenho os cabeçalhos, que é para onde está sendo enviado essa determinada informação e o que contém dentro do cabeçalho. E eu tenho o payload. O que é payload? É aquilo que eu estou enviando. Então, eu estou enviando o meu user ID, eu estou enviando a minha descrição, obter informações para o CRM, eu estou enviando qual é a data, eu estou enviando a prioridade, eu estou enviando o Project ID, estou enviando o status, estou obtendo informações, estou enviando o User ID. Isso aqui está acontecendo, ó, porque ele está manipulando o dado aqui, ó, verificando o esquema de tasks, ó, identifiquei o problema. Há uma incompatibilidade entre os valores do formulário e os valores aceitos pelo banco. Então, por isso que eu preciso passar para o meu, para a minha IDE, não é só para o meu try, o que está sendo enviado, para que ele entenda qual é o erro. E aí você pensa, né, Davi, mas foi ele que criou. Foi a própria IA que criou isso. Pois é, gente. Isso é a diferença de saber trabalhar com Vibe Code. Não é porque quando eu vou trabalhar com Vibe Code ela vai fazer tudo para mim. Eu preciso saber onde localizar essas determinadas informações para aí sim fazer ela trabalhar para mim. E esse é o meu objetivo nesse canal. Ensinar vocês a como fazer o Vibe Code funcionar de forma correta, trazendo dicas específicas para quem quer trabalhar com Vibe Code e não trazer somente o Vibe Code em si construído. Então a gente já passou esses dados, vamos verificar como é que o nosso try está operando ali. Ele disse que fez todas as nossas informações, ó. Ele ainda está trabalhando aqui, mas deu que as tasks estão completas. Ele falhou, perfeito. Identifiquei o problema. Poxa, o problema que você estava enfrentando. O INSUA estava relacionado aos valores dos campos de status e prioridade, que não correspondiam exatamente aos definidos dentro do banco de dados. Então, ele resolveu e ele falou, testa agora. Voltar. Vamos fechar. Vamos atualizar. Vamos vir no projeto. Projeto OK. O progresso do projeto está em 0. Ele está em alto. Vamos vir em tarefas. Criar uma tarefa. Obter informações. CRM. Descrição. Obter informações. Status. A fazer. Média. Data. 23. Veja que o status ele já alterou algumas coisas. Ó. E o projeto. Criar CRM. Criar a tarefa. Tarefa criada. Tarefa vinculada ao nosso projeto. Então, projeto, tarefa, cliente, projeto. Ok? Vamos em dashboard agora. Não temos nada aqui na nossa dashboard. Não está mostrando nada para a gente aqui. Beleza. Agora a gente tem o projeto, tem a tarefa. Eu consigo marcar a tarefa como obtida. Vamos ver se muda alguma coisa no nosso projeto. Ó, progresso do projeto não muda nada. A tarefa está concluída, mas não tem nada no projeto. Quando eu abro o projeto aqui, nada vinculado dentro do projeto. Então vejam que ainda não temos informações criadas dentro dos projetos e vinculando um ao outro. Temos tarefas vinculadas ao projeto, mas o projeto não consegue visualizar nada. Em Kanban agora, criar projeto, ó, ainda não funciona. Relatórios ainda não funciona. Cliente está funcionando, tarefas está funcionando, projeto está funcionando. Vamos olhar lá no nosso database para a gente entender. Então, ó, quando eu venho em projetos, temos um projeto aqui, vinculado ao cliente ID, vinculado ao user ID. Mas, vamos olhar lá nas nossas tarefas, tasks. Então, o ID da task, user ID, o projeto da task, ó, cliente ID, ó, Kanban Card ID, está vindo vazio. Não está vinculando
nem o cliente ID, nem o Kanban card quando cria. Então, vamos ter que fazer toda essa vinculação lá dentro do nosso try. Por isso que eu digo, é sempre muito importante vir até o banco de dados e conseguir identificar o que está acontecendo dentro do banco de dados. Porque a gente viu que o projeto foi criado, a tarefa foi criada, vinculada ao projeto, mas não foi vinculada ao cliente e nem a um Kanban card. Então vamos voltar aqui e vamos continuar a nossa operação. Então vamos lá. Agora identifiquei que quando eu crio a tarefa, ela realmente é vinculada ao projeto. Mas nada aparece dentro do projeto relacionado a essa tarefa. E não aumenta o progresso do projeto. Preciso que, sempre que uma tarefa é criada, ela seja vinculada ao projeto, apareça no card do projeto e já seja incrementado o progresso de acordo com a tarefa concluída. Outro ponto importante. Vi que o card de Kanban não está sendo criado quando a tarefa é criada e vinculada ao projeto. Basicamente, é o seguinte. 2 pontos. Crio o cliente, crio o projeto, crio tarefas do projeto, cria o card Kanban, cada tarefa do projeto, consigo manipular status do Kanban, passando um a um de forma livre, e após ir para o dashboard, mostrando que temos projeto ativo e tarefas a serem concluídas em determinado projeto. Quando clico no cliente, deve ter um card abaixo mostrando quais projetos estão vinculados a esse cliente e deve-se ter um botão redirecionador para o projeto escolhido. Depois eu posso deixar para vocês esses prompts já pré-definidos aqui embaixo. Mas basicamente o que eu fiz agora? Eu introduzi para ele todas as informações que estavam faltando. Ele não estava criando Kanban, as tarefas não estavam sendo vinculadas aos clientes, ele não estava vinculando o cliente a determinada tarefa junto do projeto, ele não mostrava o projeto dentro do cliente, ele não fazia toda aquela parte que a gente vê nos outros sistemas. E é como eu disse, a IA constrói tudo o que você quer, mas só o que você ordena. Então vamos botar para rodar e vamos ver o que acontece agora. Essa parte aqui vai demorar um pouquinho, então a gente já viu como é que eu rodei o prompt, eu vou deixar ele rodar aqui e logo logo eu volto com vocês assim que ele terminar essas tarefas. Bom, então agora a gente vê que ele rodou toda a operação, essa operação realmente foi um pouquinho mais demorada, mas ó, agora ele entendeu o que eu disse. O sistema agora oferece uma experiência mais integrada e eficiente, permitindo que os usuários naveguem facilmente entre clientes, projetos e tarefas com informações sempre atualizadas e relevantes em cada contexto. Então a gente criou isso para que fique de uma forma mais legal. Então vamos fechar aqui, vamos girar, vamos no nosso projeto, ó, já temos o projeto com uma tarefa recente e com um progresso. Então quando eu clico em editar, vemos que temos uma tarefa aqui. Vamos lá na nossa tarefa, vamos criar uma nova tarefa. Tarefa. Começar o projeto. Descrição da tarefa. Iniciar o projeto. Status. A fazer. Selecionar uma prioridade média. Data de vencimento. Dia 23. Selecionar o projeto. Criar CRM. Criamos a nossa segunda tarefa. Agora, com a segunda tarefa criada, vamos ver lá nos nossos projetos, temos uma segunda tarefa a fazer e, ó, 50%. Então, já conseguimos vincular a tarefa àquele determinado projeto. Vamos lá em Kanban. Kanban ainda não foi criado, ó.
Kanban ainda estamos com problema. Vamos na dashboard. Dashboard não está trazendo nada. Vamos no cliente. Agora sim, ó. Cliente, a gente já consegue ver o projeto e cair no projeto com as tarefas específicas. Então, clientes, já ficou legal. Vamos criar um novo projeto para a gente testar nesse cliente aqui. Novo projeto. Testar CRM. Seleciono o cliente, é dado. Teste, data de início 24, data de encerramento 25, prioridade média, orçamento 5 mil. Criar projeto. Criamos o segundo projeto. Beleza. Tarefas. Nova tarefa. Teste. Teste. Fazer. Prioridade alta. 5. Projeto. Testar CRM. Criar tarefa. Beleza. Projetos. Beleza. Clientes. Legal. Começa a ficar legal. Mas, ó, duas coisas que a gente vê aqui que a gente ainda não conseguiu operar. Primeiro, quando eu clico no meu projeto, eu não consigo ir até a tarefa. Isso deixa a experiência do usuário não muito legal. Precisa ir até a tarefa quando ele clica no projeto. E o Kanban agora apareceu aqui pra gente, mas ele ainda não trouxe as informações das tarefas pra gente. Agora temos projetos com as tarefas sendo aparecidas, Kanban aqui sem os projetos, tarefas ok sendo criadas, então quando eu dou um ok aqui, eu vou no projeto, o projeto vai estar 100% concluído. Clientes, tá com os dois projetos vinculados, relatório ainda não existe, configuração é mais em relação à página. Essa parte de modo escuro e modo claro não está funcionando. Mas a gente começa a visualizar aqui. Vamos lá, o que faltou agora? Quando eu estou em projetos, eu preciso conseguir ir até a tarefa específica. E quando eu estou em Kanban, eu preciso criar o Kanban de acordo com a tarefa. Ok, algumas alterações foram feitas corretamente. O que está faltando agora? Os pontos. Criar o card de Kanban. Sempre que a tarefa criada, pois isso ainda não foi pulado. E também preciso que, quando eu esteja dentro da página projetos, eu possa clicar dentro da página projetos, onde aparece as tarefas do projeto, tenha um botão redirecionamento para me redirecionar até a tarefa escolhida. Giramos. Novamente, estamos solicitando informações para o nosso cliente. Girar, fazer as vinculações, verificar e corrigir as criações automáticas do card. Sempre que for esse processo, ele vai demorar um pouquinho. Então, estou fazendo essas pausas nos vídeos para que o vídeo não fique tão longo, tá? Então, vou pausar aqui novamente, mas eu já retorno com vocês assim que a task estiver completa. Bom, fizemos novamente a solicitação. Ele nos disse que corrigiu os problemas que a gente tinha solicitado. E agora a gente vai testar novamente aqui a nossa aplicação. Então vamos atualizar. Vamos em... Deixa ele girar aqui para nós. A aplicação, deixa eu pegar aqui no NPM. Vou fechar aqui. Está rodando na porta 80, 81. Vou logar de novo. E após a solicitação, ele fez que ele alterou para a porta 80, 81, ó. Por isso que eu fiz essa solicitação.
T1 e vamos dar uma olhada lá nos nossos projetos e Kanbans. Ó, as nossas tarefas foram criadas. A área de cliente agora, dentro do projeto, eu consigo ser vinculado aqui, ó. Tá vendo? Mais um erro, pessoal. Bem comum isso acontecer. Vim aqui, vamos abrir um novo terminal. Vamos dar um npm para ele baixar as dependências de novo. npm rundev. Abriu na porta 8082 agora. Vamos abrir. Vamos fazer o login de novo. Logamos. Projetos. Ó, agora ele está entrando num looping eterno. Projetos. Clicamos F12. Podemos tanto vir em Network e colocar Reload Page para ver se ele traz. Ele não está trazendo nada. Mas agora a gente pode vir também no console. Então, quando eu giro no console, ele vai me trazer quais são as informações da página. Por que ele não está conseguindo operar? Olha os erros aqui. Ó. Referências, considerados, erros, de onde ele está puxando. Então, novamente, a gente vai tirar um print. Vamos para o try e vamos identificar. Mas para o vídeo não ficar tão longo, eu vou encerrar esse vídeo aqui e logo eu trago a parte 2 para vocês. Acompanhem o nosso canal, sigam a gente aqui no YouTube, ative o sininho que vai vir muita coisa boa para vocês. Não só de Webcode, mas também de N8N e todas as integrações envolvendo o mundo tech. Seja muito bem-vindo ao canal Adapt Tutor. Um abraço a todos.